Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Reportagem Antena Gospel. Minha Antena Gospel está captando algo, e o que você vai ouvir agora é daqueles acontecimentos que parecem misturar tragédia, ironia do destino e até mesmo uma mensagem espiritual escondida. Tem gente chocada, tem gente revoltada, mas ninguém ficou indiferente. Um homem de 41 anos morreu em Periquito, Minas Gerais, depois de fumar um cigarro improvisado com uma página da Bíblia. Prepare-se, minhas anteninhas abençoadas, porque esse caso não é apenas uma notícia policial, mas um retrato doloroso do que o vício é capaz de fazer com uma vida. Um alerta espiritual e uma reflexão profunda para todos nós. Fica comigo até o fim porque além de contar os detalhes dessa tragédia, eu vou trazer bastidores, curiosidades, conexões bíblicas e reflexões que vão mexer com a sua fé. Já aproveita e dá aquele like abençoado, se inscreve aqui no canal Antena Gospel e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. A tragédia em Periquito. Era manhã de terça-feira, dia 2, quando a cidade de Periquito, em Minas Gerais, foi surpreendida com uma cena que rapidamente se espalhou entre vizinhos, parentes e depois pelos noticiários locais e nacionais. Um homem de 41 anos, conhecido na região por ser usuário de crack, morreu após fumar um cigarro improvisado feito com uma página da Bíblia. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, ele havia passado toda a madrugada consumindo drogas e bebidas alcoólicas. Por volta das 7 da manhã, chegou até uma residência, onde encontrou uma Bíblia sobre a mesa. Sem pensar duas vezes, arrancou uma das páginas, enrolou um cigarro e fumou. Depois de tragar, deitou-se no braço de um sofá e permaneceu imóvel por horas. No início parecia apenas efeito das drogas, mas logo uma testemunha percebeu que algo estava errado. Tentou acordá-lo, sem sucesso. Colocou-o deitado no sofá e correu até um posto de saúde para pedir ajuda. Um médico foi até o local, mas só pôde constatar o óbito. A Polícia Civil realizou a perícia e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. A Polícia Militar informou que não havia sinais de violência no corpo. Tudo aponta para uma morte natural causada pelo uso excessivo de drogas e álcool. A cidade em choque. Periquito é uma daquelas cidades pequenas onde todo mundo conhece todo mundo. Não demorou para a notícia se espalhar de boca em boca nas esquinas, padarias e igrejas locais. Alguns ficaram em silêncio, tentando digerir o ocorrido. Outros expressaram revolta. Como pode alguém ter coragem de usar justamente a Bíblia dessa forma? O morador chegou a dizer em entrevista a um jornal regional: foi como se ele tivesse queimado a própria vida. A Bíblia é vida, é esperança. Se ele tivesse lido aquela página em vez de fumar, talvez tivesse encontrado uma saída. Para muitos, a cena foi mais do que uma fatalidade. Foi um retrato da decadência que o vício causa. Um corpo aprisionado, uma mente cega, uma alma sedenta que buscou alívio na fumaça em vez de buscar descanso na palavra. O vício como prisão invisível. Minhas anteninhas, quando falamos de vício, não estamos falando apenas de escolhas ruins. O vício é uma prisão, e das mais cruéis. Não há grades de ferro, mas há correntes invisíveis que prendem corpo e alma. O crack, em especial, é devastador. Ele rouba a força, corrói a dignidade, destrói famílias e transforma sonhos em pó. É uma escravidão moderna, e quem cai nela tem extrema dificuldade de se libertar. E aqui entra uma reflexão importante. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: "O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância." O vício é exatamente essa atuação do ladrão. Ele rouba a paz, mata a esperança e destrói vidas inteiras. O homem de Periquito foi mais uma vítima desse ladrão. A droga o levou ao ponto de não enxergar mais valor nem no que é sagrado. A contradição dolorosa, Bíblia em cinzas. O que mais choca nesse caso não é apenas a morte em si, mas a forma como aconteceu. Não foi um cigarro enrolado em qualquer papel. Foi uma página da Bíblia. Para nós cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, como está escrito em Hebreus capítulo 4. Versículo 12, é nela que encontramos direção, consolo e vida. Ver essa palavra reduzida à fumaça é um retrato simbólico do que o vício faz. Ele não só destrói o corpo, mas também banaliza o que é santo. É como se o inimigo tivesse rido naquela hora, vendo uma página que poderia libertar sendo usada para escravizar ainda mais. Reflexão espiritual, quando a palavra é ignorada.
Em Josué capítulo 1, versículo 8 está escrito: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Mas em vez de meditar, aquele homem rasgou. Em vez de guardar no coração, ele queimou. Em vez de buscar vida, encontrou morte. Essa cena é uma metáfora dolorosa de como muitos tratam a palavra hoje. Talvez não a queimem literalmente, mas a ignoram, a desprezam, a deixam fechada em uma estante. E o resultado é o mesmo: vazio, ruína, tragédia espiritual. A repercussão no meio cristão. Pastores e líderes locais se manifestaram. Alguns enxergaram no episódio um alerta espiritual: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará, lembrando o texto de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Outros preferiram destacar a necessidade de compaixão. O missionário que atua com dependentes químicos comentou: não é sobre o papel queimado. É sobre uma alma em chamas que não encontrou libertação. Precisamos ter misericórdia, não apenas indignação. Esse contraste mostra a tensão entre juízo e graça. De um lado, a indignação com o ato de profanação. De outro, a compaixão por uma vida perdida que poderia ter sido resgatada. Casos semelhantes e curiosidades históricas. Não é a primeira vez que páginas da Bíblia são usadas de forma indevida. Há relatos no Brasil e fora dele de pessoas que usaram folhas para fumar maconha, para acender fogo e até como papel higiênico em prisões. Em 2016, um vídeo viralizou mostrando um homem enrolando maconha em uma página da Bíblia. A revolta foi imediata. Em outros países, jovens chegaram a postar desafios zombando das escrituras. Historicamente, a Bíblia também já foi queimada em fogueiras durante perseguições religiosas. Bilhões de cópias já foram produzidas, mas em muitas casas ela permanece apenas como objeto de decoração, aberta em salmos, sem leitura nem prática. Isso revela um ponto: quando a Bíblia é tratada apenas como objeto físico, sem revelação espiritual, ela pode ser banalizada. O valor não está no papel, mas na mensagem. A cegueira espiritual causada pelo vício. Esse caso é um retrato da cegueira espiritual. O homem não viu a Bíblia como fonte de vida, mas apenas como papel útil para sustentar o vício. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo explica: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O crack se torna essa venda, esse véu. Ele não só destrói a saúde, mas impede que a luz de Cristo brilhe no coração, quando o sagrado é banalizado. A grande pergunta é: será que nós também não banalizamos a palavra de Deus, mesmo que de outra forma? Talvez não a queimemos, mas muitas vezes a tratamos com descaso. Quantos deixam a Bíblia esquecida, acumulando poeira, aberta em salmos apenas como amuleto? Toda vez que não aplicamos a palavra, é como se estivéssemos repetindo, em escala menor, o gesto daquele homem: transformar vida em cinzas. Reações emocionais e espirituais. Esse caso gerou lágrimas em muitos cristãos. Não apenas pela morte, mas pelo símbolo que ela carrega. Uma página que poderia salvar foi queimada. Uma vida que poderia ser liberta foi perdida. Ao mesmo tempo, para outros, esse episódio é um recado: não se brinca com o que é santo. É como se o céu estivesse gritando: acordem, porque o inimigo está roubando vidas debaixo do nariz da sociedade. Reflexão final. Minhas anteninhas abençoadas, essa história é mais do que uma notícia. É um alerta. O vício é cruel, e zombar do que é santo é perigoso. Mas também é uma oportunidade de reflexão para todos nós. Será que temos valorizado a palavra de Deus como deveríamos? Será que estamos oferecendo apoio real a quem está preso no vício? Será que enxergamos que cada dependente químico é uma alma que Jesus quer salvar? Em Romanos capítulo 5, versículo 20 está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mesmo diante dessa tragédia, a graça de Deus continua disponível. Interação e encerramento. E eu quero saber de você, minha anteninha. Você acha que esse caso foi apenas uma fatalidade causada pelo vício, ou houve também um peso espiritual? Uma mensagem de alerta? Deixa sua opinião nos comentários, porque aqui no canal Antena Gospel a gente não só informa, mas reflete junto. Já curte esse vídeo? Compartilha com alguém que precisa refletir sobre os perigos do vício. E se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia que mexe com fé, sociedade e coração. Aqui é a sua Antena Gospel, sempre captando o que realmente importa.